Muito bem. Olá, meu nome é Vinícius. No vídeo passado eu falei que ia comentar a respeito de dois livros, né, de divulgação no campo dos fundamentos da matemática. Então no vídeo anterior eu falei sobre o livro A Prova de Gödel. Em outro livro que se encaixa também dentro desse contexto é um livro do professor Newton da Costa, Introdução aos Fundamentos da Matemática. Bom, esse livro ele trata basicamente das três escolas fundacionais que apareceram ali no final do século XIX e início do século XX. Então vou ler um trecho aqui da orelha do livro que nos dá uma visão geral, né, a respeito do conteúdo. Então vai dizer o seguinte: este livro trata das ideias básicas dos fundamentos da matemática, procurando mostrar como esta ciência se encontra hoje estabelecida. O autor achou mais conveniente desenvolver o assunto por meio da exposição das concepções das três principais correntes que imperam nesse domínio, que são o logicismo de Russell, o intuicionismo de Brouwer e o formalismo de Hilbert. Paralelamente, sugere uma interpretação pragmática no sentido da moderna teoria da linguagem das ciências formais, isto é, da lógica e da matemática. Então o livro ali é basicamente uma introdução a essas três escolas fundacionais, né? Como a gente leu aqui, a gente tem o logicismo, poderia dizer que teve como proponente o lógico Bertrand Russell, que vai seguir basicamente os trabalhos de Frege. A segunda escola seria o intuicionismo, daí vai aparecer o matemático Brouwer, e finalmente o formalismo, tem como principal proponente o matemático alemão David Hilbert. Esse livro ele é um livro bastante pequeno, mas eu acho que o interessante dele é que ele traz não somente a possibilidade de você aprofundar esses estudos, né? Então, em cada capítulo ele traz sugestões de referências bibliográficas e também traz uma crítica a cada uma das escolas, né? Então, ele apresenta tanto os possíveis pontos positivos e negativos de cada abordagem. Já falei bastante sobre esse tema no podcast, mas vale lembrar, né, que esse período da matemática, no final do século XIX e início do século XX, é o período que vai aparecer algumas questões fundamentais para a matemática. Então a gente vai ter, por exemplo, o pessoal da aritmética, né, buscando, ou melhor, da análise matemática, buscando um fundamento mais seguro para essa disciplina. Então a gente vai ter também, na lógica, o desenvolvimento da lógica matemática, né? Então a gente vai ter principalmente o Frege, e a gente vai ter também aqueles problemas na teoria de conjuntos, criada pelo matemático George Cantor. No caso da teoria de conjuntos, né, vai aparecer ali uma série de paradoxos. Depois Frege vai tentar, de certa maneira, construir um sistema formal, né, que pudesse derivar a matemática sem essas contradições. Mas aí o próprio Russell vai mostrar que esse sistema do Frege ele também tem paradoxo, né? Então ele vai dar aquele exemplo do paradoxo que a gente conhece, o próprio nome dele, né? Paradoxo de Russell, né?
Então ele vai pegar aqueles conjuntos dos conjuntos que não pertencem a si mesmo. Quando eu pergunto se esse conjunto que é o que formei pertence ou não pertence a ele próprio, eu vou encontrar uma contradição. Daí os outros matemáticos vão tentar solucionar, digamos assim, essas questões, né? Então, conforme apresenta o livro, no caso do logicismo, a tese fundamental seria de que a matemática se reduz à lógica. Então, poderia fundamentar a matemática totalmente na lógica. Os principais proponentes, né, dessa ideia, como eu já comentei, vão ser o Frege e o Russell, né? Daí, para o matemático Brouwer, que vai propor aquilo que vai ficar conhecido como intuicionismo, aqueles paradoxos na teoria de conjuntos teria uma razão mais profunda, que vai nos próprios princípios da lógica. Então, na visão dele, a matemática deveria passar por uma reformulação desde os princípios. Sendo um pouco mais específico, né? O diagnóstico dele é que a situação em que a matemática se encontrava é que o pessoal estava utilizando para conjuntos infinitos uma mesma lógica que se usa para tratar de conjuntos finitos. Então ele vai ter lá toda uma abordagem em relação, por exemplo, ao princípio do terceiro excluído, de tal maneira que vai surgir ali uma lógica dita intuicionista que vai fundamentar toda uma matemática que difere um pouco da matemática que a gente conhece. E por último, o formalismo, né, cujo representante maior, né, por assim dizer, foi o matemático David Hilbert, vai procurar, primeiramente, fundar a matemática no método axiomático formal. Então, daí uma vez que a teoria matemática é formalizada, ela mesma passa a ser um objeto de estudo lógico-matemático. Daí a gente teria a criação, por assim dizer, da metamatemática, né? Que é o estudo lógico-matemático dessas teorias formais, né? Desses sistemas formais. Então, dentro da metamatemática, o trabalho que seria de suma importância seria, então, demonstrar a consistência dessas teorias, né? E então mostrar que nessas teorias não é possível ou não seria possível derivar uma contradição. E o Hilbert também vai propor que essa ideia, né, de axiomatização se estendesse para outros campos além da matemática. Um primeiro campo, né, que isso poderia ser feito é com relação às teorias físicas, por exemplo. Então, ainda com relação a Hilbert, né, uma comunicação dele que vai ficar conhecida é um texto que ele escreveu para o segundo Congresso Internacional de Matemáticos, que ocorreu no ano de 1900, que esse texto ficou conhecido como 23 problemas de Hilbert. Nesse texto ele coloca vários problemas em relação aos fundamentos da matemática. Então, tem lá o problema de demonstrar a consistência da aritmética, né? Tem também o problema com relação à hipótese do contínuo, que tinha sido levantada pelo George Cantor. E aqui entra o próprio Gödel, né, que a gente estava comentando no vídeo anterior. Gödel, de certa maneira, vai trabalhar dentro dessas questões. Então a gente viu que no comentário
No vídeo passado, Gödel vai demonstrar, então já puxando um link com esse livro, Gödel vai demonstrar, de certa maneira, que esse projeto original de Hilbert não é realizável dentro das especificações que Hilbert colocou de início. Posteriormente, ele também vai trabalhar no problema da hipótese do contínuo, demonstrando que, juntamente com um resultado futuro, né, demonstrando que a hipótese do contínuo não é demonstrável nem refutável numa certa teoria axiomática de conjuntos, né. Então, de certa maneira, esses dois livros, tanto a prova de Gödel quanto esse aqui do professor Newton da Costa, Introdução aos Fundamentos da Matemática, eles se conectam por meio do desenvolvimento desses matemáticos, né, do Hilbert e do Kurt Gödel. Bom, finalizando o vídeo, esse livro, não sei se ele está disponível, né, para ser comprado, mas acho que ele tem um mérito de ser bastante objetivo, né? Como eu disse lá no início, ele tem, ao final de cada capítulo, algumas sugestões de referências bibliográficas, né, que estão diretamente relacionadas àquele tema específico. E tem também aquela crítica a respeito de cada uma dessas escolas. Então eu recomendo esses dois livros, né, A Prova de Gödel e esse Introdução aos Fundamentos da Matemática, para você ter um panorama geral a respeito desse período da história da matemática. Então é um período ali do final, segunda metade do século XIX e início do século XX. E, bom, e minha ideia seria fazer aqui no nosso canal um breve comentário, né, uma breve leitura e comentários de algum desses dois livros, né? Então, inclusive, deixo aí como sugestão então a gente fazer esse trabalho, né? Fazer a leitura e alguns comentários a respeito ou desse livro do professor Newton ou aquele outro. Então deixa aí a sua sugestão, o que você acha, se é uma boa ideia. Então por enquanto isso, obrigado por assistir ao vídeo e até mais.